mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. A Deus, somente Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Bênção de Deus. Que bom que você está aqui. Bom que você pode se achegar. Que Deus possa alegrar o seu coração em nome de Jesus. Esse foi um tempo que Deus preparou para nós. Nós, não só nós aqui, mas Ele preparou para que nós pudéssemos gozar da presença do Senhor, o nosso Deus. É por isso que você está aqui, é pela graça de Deus. Pastor, mas eu vim para ouvir uma palavra. Mas você veio pela graça de Deus. Pastor, eu vim porque eu não tinha nada para fazer. Mentira, Deus tem muito mais para nós do que a nossa mente finita pode imaginar. E quando nós nos colocamos à disposição de ouvir aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós, Deus então Ele vai trabalhando momento após momento, instante após instante, até que Cristo seja de fato formado em nós. Em nós. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós glorificamos. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graça pela tua misericórdia, te damos graça pelo teu amor, Pai, pela tua bondade que tem se manifestado a nós, ó Deus, de maneira extraordinária. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós. O teu amor nos alcançou de maneira extraordinária, e o teu amor tem nos alcançado de maneira extraordinária. Te exaltamos, exultamos o nosso coração na tua presença, glorificamos o teu nome, ao Senhor Jesus, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração.
Te pedimos, Espírito Santo de Deus, purifica o nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e ajuda-nos a Te adorar na beleza da Tua santidade. Inspira o nosso coração nesta noite a vivermos conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé e aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salvação.
Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9 é uma profecia maravilhosa acerca do menino Jesus. E Isaías é o profeta que mais fala acerca de Jesus. É o profeta que fala sobre o servo sofredor. Mas antes ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o próprio Deus que vive em mim.
abrir. Se dobrou a ti, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da Cidade, a nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Espírito Santo de Deus, continue neste lugar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, imaginar na nova Jerusalém o Senhor irá nos buscar, Senhor, o Senhor irá nos levar, ó Pai. Que nós possamos imaginar isso em nossos corações. Como igreja do Senhor, é uma esperança que nós temos, que o Espírito Santo de Deus irá nos levar para a nova Jerusalém. E lá nós iremos adorar em espírito e em verdade o nome do Senhor eternamente. Que nós possamos ter isso em nossos corações, que o céu irá se abrir e que a igreja do Senhor subirá com Ele e irá ministrando com o coração. Os corações vão estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança como igreja do Senhor. Essa é a nossa busca intensa como igreja do Senhor, que o Espírito Santo de Deus irá buscar a sua igreja. E nós como igreja do Senhor, marchando cada vez mais para a presença do Senhor, cada vez mais sendo cheios da presença do Senhor, sendo ministrados pela palavra e pela presença do Senhor. E que nós possamos caminhar seguindo cada vez mais os passos do nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração e que nós possamos ser instrumentos dele todos os dias. Que nós possamos dizer: graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Graças eu te dou, Senhor, porque sem a morte do Senhor na cruz nós não estaríamos aqui adorando ao nome do Senhor. Que nós possamos cantar: sacrifício de amor que me comprou com o sangue do Senhor Jesus. A nossa salvação não foi de graça, foi pela graça, pela morte do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos cantar esse último cântico aqui. Digno é o Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele é digno de toda a nossa adoração. Que nós possamos cantar de todo o nosso coração, que o nosso ser venha adorar o nome do Senhor neste lugar, e que nós não saímos daqui da maneira que entramos. Amém? Espírito Santo de Deus, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelo
Continue neste lugar, Espírito Santo de Deus. Continue falando no nosso coração, ó Pai, nos dando discernimento, sabedoria, Senhor. Que nós possamos dar o nosso melhor a Ti, ó Pai. Que o nosso coração venha estar transbordando do Senhor, ó Pai. Fala no nosso coração, Espírito Santo de Deus. E grave em nós, ó Pai. Grave em nós a Tua palavra, aquilo que for da Tua vontade, Senhor. E que o nosso caminhar seja Teu, ó Pai. Que nós possamos dar o nosso melhor todos os dias, Senhor. E como ferramentas do Senhor, levar cada vez mais pessoas para os Teus pés, ó Pai. Que nós possamos estar diante do Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor. E que nossa busca incessante, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Nos usa, Senhor, nos cura se for a Tua vontade, ó Pai. Restaura a nossa casa e a nossa família, Senhor. E tudo que temos é Teu, ó Pai. Assim nós oramos, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, por gentileza. A paz do Senhor Jesus. Foi abençoado? Glória a Deus. Bênção de Deus. Louvor é a inspiração para nós iniciarmos então na presença do Senhor. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Gostaria de compartilhar com você um texto que está no Salmos 37, versículos 3, 4 e 5. Se você puder abrir a sua Bíblia e conferir para ver o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh, bênção de Deus, hein? Esse texto é um texto que faz parte da vida de todos nós. A minha, por exemplo, eu amo esse texto, porque agrada-te do Senhor. Seja sincero, seja honesto, seja fiel ao Senhor. Então, Ele concederá o desejo do seu coração. É claro que se nós não somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós às vezes nem frequentamos muito a casa de Deus, não buscamos muito em oração, na leitura, então, talvez esse texto não sirva para nós. Mas nós que servimos a Deus, que buscamos em oração, dedicação e consagração, esse texto é seu, é meu, é nosso. Amém? Confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Paizinho querido, o Senhor prometeu bênçãos para o Seu povo. Te peço, Senhor, nesta noite, cumpra, Senhor, a Sua promessa na vida dos Teus servos, das Tuas servas. Senhor, derrama chuva de bênção, bênção na saúde, bênção na paz, na alegria, bênção financeira, porque o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor garantiu, prometeu, e nós cremos que o Senhor fará, porque nós acreditamos no Senhor, nós damos nossa vida pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode todas as coisas. Oramos agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém.
a Deus, já estou crucificado, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Você tem certeza disso? É tenso, irmão. Já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito bem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Primeiro dos evangelhos, está facinho para achar. Bênção de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Todos acharam? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua misericórdia e pela tua bondade. Meu Deus, nesse tempo que estamos vivendo hoje, nós queremos lembrar de algo extraordinário que o Senhor fez por nós e o que o Senhor continua fazendo, nos amando. Obrigado, papai. Hoje é um dia muito especial porque nós celebramos o nascimento de Jesus, o cumprimento da tua promessa, a manifestação do teu amor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, preencha-nos com a tua graça, meu Pai, e ajuda-nos a compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse-lhe, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Muito bem. E aí, celebramos ou não celebramos o Natal? Eis a questão. Muito bem, eu quero quebrar alguns paradigmas, falar algumas coisas a respeito disso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que sim, nós, os cristãos protestantes, nós devemos celebrar o Natal. Primeiro que é uma festa boa, a gente come bem pra caramba, aleluia, não é? Umas comidas diferentes, e gente que você não vê faz muito tempo. O retorno está aberto aí, varão? Gente que você não vê há muito tempo, essa coisa toda. Então nós devemos sim celebrar o Natal. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que assim, desculpa se eu vou decepcionar você, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. De acordo com alguns biblicistas, historiadores, Jesus ele deve ter nascido assim, final de uma época tipo primavera e começo de outono. Então ali naquela região do Oriente Médio vai algo tipo de setembro a outubro, entendeu? De agosto a outubro, essa faixa aí. Então ele não nasceu dia 25 de dezembro. Então por que nós celebramos então 25 de dezembro? Convencionou-se seguir essa data. Você vai fazer algumas pesquisas e você vai achar que lá no ano 324, o Papa Júlio I, ele resolveu pegar essa data, que era uma data comemorativa pagã, e colocar na mesma data. Então aí a gente vai entrar numa conversa longa e deixa de lado, entendeu? Então nós celebramos sim o Natal, e o Natal representa o que? O nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Cristo, o menino Jesus, ele já cresceu. Você sabia ou não? Menino cresce, é ou não é?
Por que eu vou botar uma manjedoura com o menino para celebrar? Não, ele não faz um ano, todo ano, faz 2021 anos que ele nasceu, se a data estiver certa, tem esse detalhe. Se tiver certo, já tem 2020, não é mais menino. Então Jesus nasceu, então nós celebramos. Recentemente eu celebrei meu cinquentenário. Então, assim, eu nasci há muitos anos atrás. Então, depois que o menino cresce, celebra seu aniversário, mas não como menino, tá? Essas coisas, elas vão acontecendo à medida que nós vamos nos aproximando, nos distanciando do tempo, assim, de nascimento, e aí a coisa fica um tanto intensa. Eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre o que significa o Natal. O que significa para nós o nascimento de Jesus? Como que nós olhamos para essa celebração, independente da data, para essa celebração de algo que aconteceu, que marcou a história. Se você tem algum amigo ateu, pergunta que ano que ele nasceu. Ele vai dizer 1970, antes ou depois de Cristo? Ele segue o calendário depois de Cristo, mas não crê em Cristo. É uma coisa interessante, não é? Agora, veja bem, versículo 18 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, eu vou citar muitos textos daqui, se você quiser anotar, ou então depois eu mando para você, fica tranquilo. Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. É exatamente a conversa que o Espírito Santo vai ter com José quando ele tenta deixar Maria. Havia um cuidado de não difamar o nome de Maria, então havia essa preocupação no coração de José, e o anjo aparece: opa, espera um pouquinho, não precisa fazer isso, porque isso é aquilo que disse o profeta, Deus disse por boca do profeta, assim acontecerá e tal, então tome-a por sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Entendeu? Então ele compreendeu aquilo, então tomou-a como esposa. Se você pegar Isaías capítulo 9, versículo 1 a 7, diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia! O zelo, o cuidado, o amor, a proteção do Senhor dos exércitos fará com que essas palavras se cumpram. Tudo isso aqui aconteceu, versículo 18, lá de Mateus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Muito bem, a promessa do livramento de Deus das guerras, o estabelecimento da paz, mas esse livramento não diz respeito somente ao livramento físico, mas é livramento espiritual e emocional. Esse livramento do pecado que gera morte, este livramento que traz, que nos livra da destruição, que o pecado ele destrói e separa de Deus. Esse é o objetivo do pecado. Não sei se você já tem noção disso, mas Satanás não tem poder para mandar você para o inferno. Não tem. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que Satanás faz é afastar você de Deus, porque afastando você de Deus, você perde o significado da cruz, você perde a comunhão com Deus, você perde então a sua salvação.
A perda da salvação é um desdobramento do afastamento de Deus. É isso que o diabo quer, levando você a pecar e a se afastar de Deus. Muito bem, eu quero olhar para uma outra perspectiva antes de nós voltarmos a este assunto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade Santa. Trindade não é uma palavra bíblica, é uma palavra teológica. É uma palavra que foi criada para explicar como que Deus é triuno, a triunidade. São três pessoas distintas, embora com a mesma essência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nunca é uma hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão em mesmo nível. Mas é interessante que nós vemos algumas coisas muito interessantes quando nós avaliamos a Bíblia. Deus Pai. Quem é Deus Pai? Deus Pai é o Criador de todas as coisas, é o Deus eterno, aquele que mede o mar com a concha da sua mão, que a terra é o estrado dos seus pés, e que o seu poder é inigualável, é insondável, é infinito, e o seu amor também é infinito, insondável e inigualável. E a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus, Deus Pai, ninguém jamais viu a Deus. Esse mesmo Deus, Ele ama o seu povo, e através do seu povo Ele quer remir e salvar toda a humanidade. Acontece o seguinte: 430 anos se passaram depois que o povo foi, a família de José toda foi para o Egito, a família de Jacó. Então José era governador, e passaram-se 430 anos, e o povo estava sofrendo debaixo de uma escravidão terrível. Deus então levanta Moisés, ouvindo a oração do povo, e Moisés vai como um maior estadista que Israel já teve, o povo hebreu teve naquela época e até hoje. Então Moisés, pela mão de Deus, Moisés tira o povo da escravidão, leva esse povo para o deserto, conduz esse povo por 40 anos, 40 anos andando no deserto e vendo as provisões de Deus. Os melhores biblicistas vão concordar comigo que os maiores milagres e manifestações do poder externo, físico da parte de Deus foram manifestados aonde? No deserto. Então você vai perceber que o período do deserto foi um período que trouxe assim uma enorme manifestação e quantidades de manifestações do poder de Deus. E aí a gente podia entrar nessa conversa e falar mais um monte de coisa. Mas a questão de Moisés é muito interessante, que num dado momento, quando eles já chegam ali na terra prometida, Deus olha para Moisés, e Moisés havia gritado para a rocha. Você já gritou com o cachorro? Você já gritou com um gato? Com chave? Eu já vi gente gritar com chave. Às vezes a chave de fenda. E às vezes a gente dá uma estressada. Moisés gritou para uma rocha. O grande detalhe é que Deus tinha dito para ele assim: fala para a rocha que ela vai. Se ele tivesse dito assim: olha, para vocês ficar tudo de boca falado, dá água aí, dá uma exibida no negócio, não é? Para vocês ficar tudo de boca fechada, dá água para nós. E a rocha teria dado água, mas ele gritou, ele bateu, ele agrediu a rocha. Deus olhou aquilo e disse assim: por causa disso você não vai entrar. Pensa numa situação que é estranho demais, mas por causa disso aí Moisés não entrou, mas ele viu. Deus levou ele a um lugar onde ele conseguiu ver toda a terra prometida, e ele não iria entrar. Acontece que quando nós analisamos essas questões e vemos assim: poxa, Moisés fez quase tudo certinho, não é? Faltou pouca coisa, faltou pouquinho. E é interessante que lá em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e conheço você pelo seu nome. Lembra-se que nós estamos falando de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, aquele que mede os oceanos, os 7 mares que existem ao redor da terra. Ele mede com a concha da sua mão, não é das duas, é da sua mão. Consegue pensar um troço desse? Que a terra é o estrado dos seus pés, aonde ele descansa os pés.
O universo está todo no seu colo. E aí nós podíamos falar um monte de coisa. Esse Deus fala para Moisés assim: eu te conheço pelo seu nome. Pelo seu nome. Pode me pedir o que você quiser, o que a tua alma desejar. O que é que você pediria? Oh Deus poderoso, as 6 dezenas da mega da virada, aleluia. Uma casa nova, perder a barriga, aleluia, glória a Deus. Não? Podia pedir o que quisesse. E se Moisés tivesse pedido assim: eu quero entrar na terra prometida, o que Deus teria feito? Eu não sei, você pergunta para ele quando você chegar lá. Mas você podia pedir qualquer coisa. Pede-me o que você quer. Então disse Moisés, versículo 18: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda na rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, e então tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Diante do Todo-Poderoso, diante do Deus Criador, ele podia ter pedido qualquer coisa. Se ninguém pode te ver e permanecer vivo, eu não me importo de morrer diante da tua glória. Se ninguém pode te ver e permanecer vivo, eu prefiro morrer diante. Eu não faço questão, está tudo bem. Eu posso morrer diante da tua glória. Vou me dar bem com essa questão. Eu me viro bem com isso. Você sabe por que Deus não sobe junto com o povo? Sabe por que Deus diz assim: olha, eu não vou subir com esse povo, senão eu vou fulminar esse povo? Não porque Deus seja iracundo, não porque Deus seja um Deus irado que vai, para de pecar. Se Deus fizesse isso, eu estava na roça, não é? Deus não faz isso. É que as pessoas não poderiam se aproximar e seriam fulminadas por causa do pecado. Deus não precisaria fazer nenhum esforço para que isso acontecesse. Então ele diz: eu não vou subir. Então essa manifestação do poder de Deus, Moisés diz assim: olha, se ninguém pode te ver ficar vivo, tudo bem, eu rogo-te que me mostres a tua glória. E é interessante que a Almeida Corrigida Fiel, ela vai dizer assim, que Deus coloca Moisés numa fenda e protege ele com a sua mão. Fenda, aquela penha na rocha, sabe aquela rachadura que tem assim? Ele esconde ali e Deus põe a mão, para que mesmo que ele fosse tomado pela curiosidade de olhar e ser fulminado pela glória de Deus, Deus põe a mão e protege. Ele diz: quando eu passar toda a minha bondade diante de você. Quanto tempo será que demorou isso? Se ele mede o mar com a concha da mão, quanto tempo será que demorou para passar a glória de Deus ali, a bondade de Deus? E depois Deus tira a mão e Moisés vê Deus pelas costas. Mas ninguém jamais viu a Deus Pai. Ninguém jamais viu. Não há, a Bíblia não nos traz esse relato, como nós vimos aqui, o versículo 6 a 7 de Isaías 9. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. Nós vemos então que Deus achou um meio de manifestar o seu amor, o amor de Deus Pai, e não causar assim uma exterminação em massa. E não causar nada que fosse contrário à sua própria vontade. É interessante que a promessa de Deus, ela se cumpre na vida do povo e da humanidade, na vida do povo de Israel e na vida de todos os seres humanos. Por que as pessoas ainda se rendem aos pés de Jesus?
porque ainda hoje é possível por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não sobre todos os judeus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, então sobre toda a face do planeta Terra está a glória de Deus manifesta. E quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos a Deus, quando nós damos glórias a Deus, o Espírito Santo de Deus se manifesta. É por isso que a gente sente a presença de Deus. É por isso que nós somos curados. É por isso que Deus manifesta a sua glória, mesmo quando nós estamos muitas vezes fazendo coisas que não agradam a Deus. Você já teve um momento assim, que você está longe de Deus, fazendo umas bobagens, umas coisas que nada a ver, e aí de repente te surge uma situação que você precisa orar, na maior cara de pau, fala a verdade, na maior cara de pau, você tem que orar e pedir perdão para Deus, e pedir para que Deus opere alguma coisa, e não é que Deus faz, não é que Deus escuta, não é que Deus opera, é porque Ele sonda o nosso coração. Isso é maravilhoso demais. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Num dado momento da história, ninguém jamais viu a Deus. No outro dado momento da história, nós estamos vendo o cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpriu. Mateus, Marcos e Lucas, eles narram o nascimento de Jesus. João narra o Deus encarnado. Os três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque são semelhantes, eles narram a mesma história com palavras diferentes, um ponto de vista diferente, eles estão narrando a mesma história. João narra o Deus encarnado. É só essa sutil diferença. João capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o Logos. Ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A luz não se contamina. A luz não se contamina. As trevas não podem sucumbir à luz. A luz sucumbe às trevas. Quarto escuro, quando você de repente dá um clique na luz, a escuridão se esvai automaticamente. Literalmente, num piscar de olhos, a escuridão foi-se embora, porque a luz não pode vencer. O texto lá de Isaías, no versículo 1, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Escuridão para aqueles que estavam com os dias contados. Escuridão para aqueles que estavam condenados. Aqueles que por causa do pecado já estavam destituídos da glória de Deus, como disse Paulo. Lá no versículo 2, ainda de Isaías, vai dizer: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Na terra da sombra da morte, por causa do pecado, raiou uma luz, a luz de Cristo. A luz de Jesus raiou, a promessa se cumpriu. É neste momento do nascimento de Jesus que cumpre-se a promessa que Deus visitaria o seu povo. O povo que havia se corrompido por causa do pecado, o povo que havia se destituído por causa da influência do pecado. Pensa comigo um pouquinho. O povo já estava corrompido por causa do pecado, o sacerdócio estava corrompido. Se você pegar o evangelho de Lucas, onde Jesus é preso, você vai ver que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes naquele ano. Anás e Caifás eram genro e sogro. Nepotismo. Não tinham dois sumos sacerdotes, era um só. Por que tinha nome de dois ali? Um estava saindo, colocando o outro, e o mais velho estava mandando através do outro. Nós nunca vimos isso aqui, mas às vezes a coisa acontece. E aí, esse nepotismo acontece por causa do quê? Poder. Poder não só financeiro, mas um poder de status, de estar caminhando junto com autoridades e coisas do gênero. Tudo estava corrompido, mas em meio a toda essa escuridão e corrupção por causa do pecado, Deus encontra almas que não se haviam dobrado diante do pecado. Muita gente fala sobre Maria, né? Maria, quando Deus olha para cá, procurando alguém que pudesse
que vivesse uma vida de santidade. Deus encontra o coração de Maria. E quem mais? A gente não fala muitos outros, né? Mas José tinha um coração puro, senão ele não seria a esposa de Maria. Zacarias tinha um coração puro, senão o Espírito Santo não teria falado com ele antes a respeito do nascimento de João. Isabel, mãe de João Batista, tinha um coração puro diante de Deus. Simeão, aquele que vai pegar o menino Jesus, os teus servos meus olhos já viram a tua salvação, pode levar o teu servo em paz, aleluia. E a profetisa Ana, que vai falar a respeito do menino Jesus. Então, haviam muito mais pessoas que viviam sim uma vida de santidade para contemplar aquilo, tá? O cumprimento da promessa, o nascimento de Jesus, ele foi um marco histórico intenso demais, tanto é que o nosso calendário ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Marcou a história e continua marcando, e continua fazendo a diferença aonde a gente menos espera. O que nós temos aqui é algo extraordinário. O Deus imanente, onisciente, todo-poderoso, Criador, agora se manifestou entre nós. Houve uma manifestação física do poder de Deus, se eu posso dizer isso com todo respeito, amor e carinho, a materialização de Deus. Então, nós vemos assim, Deus ele despiu-se da sua glória, ele saiu de toda a sua glória, do seu esplendor, e encarnou na pessoa de Jesus. Nós cremos na encarnação, não na reencarnação. Reencarnação é coisa espírita. Encarnação, Deus encarnou na pessoa de Jesus. Consegue entender isso? Está claro? Beleza? Então nós cremos na encarnação, que Deus encarnou, Deus se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós. Neste momento aqui, contemplar a face de Deus tornou-se algo possível. Momento do nascimento de Jesus. Consegue entender o peso disso? Naquele instante que Jesus está como menino ali na manjedoura, sendo contemplado pela mãe, pelo pai, por outras pessoas, e chegam lá os reis magos, aí diziam que eram 3, não, uns reis magos, não sabemos se eram 3 presentes, podia ter 6 reis, por exemplo, ter 2 reis, então não dá para afirmar que eram 3 reis magos. Então tinha uns reis ali e vieram contemplar o nascimento do menino Jesus. Ali tornou-se possível então contemplar a face de Deus. Deus se manifestou. Deus veio como um igual. Deus veio como um igual. A questão é a seguinte: lá no Jardim do Éden, Adão, Eva e Deus. Quem era o outro para Adão? O outro para Adão não era Eva. O outro para Eva não era Adão. O outro para eles era Deus. Deus era o outro. E aí, na virada do dia, eu quero crer que na alvorada, no amanhecer do dia, assim, aquela brisazinha, o Espírito Santo vinha e Deus assentava-se ali junto com Adão e Eva e trocava ideia, conversava, batia papo, aquela coisa toda, mas era uma manifestação do poder de Deus, algo que não poderia acontecer fora do Jardim do Éden, mas ali acontecia. Então Adão e Eva pecam e são tirados, lançados fora do Jardim do Éden. E quando eles são lançados fora do Jardim do Éden, perdeu-se essa comunicação. Deus então não descia mais, e eles então não podiam mais falar com Deus tete a tete como faziam antes. Agora Deus ele vai estabelecer um preço. O preço estabelecido pela salvação não foi um preço dado pelo diabo. O diabo não tem esse poder, muito menos essa autoridade. Quem estabeleceu o preço a ser pago foi o próprio Deus. Da semente do homem virá o libertador, um cordeiro puro, santo, imaculado, sem mancha, sem falha, deveria ser oferecido como libação pela salvação do seu povo. Então Jesus, Jesus nasce, Deus encarnou na pessoa de Jesus como um igual. Quando Jesus nasce como um igual, ele vai crescer como um igual, e Paulo vai dizer aos filipenses, ele era 100% homem, 100% Deus, mas não teve como usurpação, desejo maligno, ser igual a Deus. Então ele tem as duas naturezas, por isso que Jesus fazia o que ele fazia, por isso que ele ensinava com a maestria que ele tinha, por isso que ele era amável em todo o tempo, por isso que ele corrigia no sentido, essa casa será chamada casa de oração, não podem fazer da casa do meu pai
Pai, um covil, vocês estão bagunçando o coreto. Não é assim que faz, de tudo ele fazia com o zelo pela casa do Pai. Quando Jesus vem, estabelece isso, ele vai viver sem pecado e vai morrer na cruz, condenado injustamente. No Getsêmani nós vemos digamos assim, o maior desafio de Jesus como igual a nós, quando ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se o Senhor tiver um plano B, essa é a hora. Se o Senhor tiver uma opção, este é o momento. No entanto, todavia, entretanto, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Não seja feito conforme a minha vontade, mas como a tua vontade. E aprove a Deus silenciar-se diante do Filho. Deus silenciou-se. O silêncio de Deus, ele vai ser uma fala do tipo assim: eu amo tanto o meu povo, que eu não posso responder palavra para você. Eu amo tanto esse povo, que ainda não me conhece. Eu amo tanto esse povo que ainda não tem um relacionamento comigo, não entendeu aquilo que eu estou dizendo, que eu não posso te responder. E o silêncio de Deus foi uma expressão de amor a nós. O silêncio de Deus ali para Jesus naquele momento foi uma expressão de amor a cada um de nós, dizendo assim: eu amo você e eu não vou responder para ele, que eu não posso responder, eu não posso tirá-lo de lá. E a dor de Jesus, naquele momento de angústia, de morte, ali na cruz, Deus teria que virar as costas para ele. Deus não poderia confortá-lo, porque naquele momento da morte de Jesus na cruz, todo o pecado da humanidade foi derramado, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Jesus então morre na cruz. Quando ele morre na cruz, Jesus faz festa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O diabo virou um carnaval, o inferno virou um carnaval só. Tenso. Jesus desceu até o inferno, tomou a chave do inferno das mãos do diabo. Pensa numa cena constrangedora. Acabou a festa, puxou a tomada, tomou a chave, botou todo mundo para fora, lascou-se. Mas ele morreu? Não, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Isso foi maravilhoso. Chegamos então ao terceiro momento. O primeiro momento, Moisés vê a bondade de Deus, mas não vê a face, porque Deus onipotente, imanente, onipresente, onisciente, não pode ser visto a não ser que a pessoa morra. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. E Moisés então vê Deus pelas costas. O segundo momento, Deus encarna na pessoa de Jesus. O Deus se manifestou e caminhou entre nós. O terceiro momento, palavras do Senhor Jesus, momento antes da sua prisão ali, em João capítulo 16, versículo 12 a 14, Jesus ainda vivo vai dizer assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Embora Jesus ainda tivesse muito a dizer, os discípulos não suportariam. Se você pegar capítulo 14, 15 e 16 de João, é onde Jesus está passando as últimas considerações finais aos seus discípulos. Capítulo 13 é o lava-pés. Tem uma parte assim, essencial, eu diria, para o desfecho da situação toda. Então, capítulo 14, 15 e 16, ele está passando as considerações finais. Capítulo 17 é a oração sacerdotal. Capítulo 18, Jesus é preso, né? Sentenciado. 19, ele é morto. Aí vai por aí fora. Mas quando ele vier, Jesus está dizendo, ele quem? O Paracleto divino, o Espírito da verdade. Como é que você fala de si mesmo? Já viu aquelas entrevistas de emprego assim? É horroroso quando o camarada faz uma pergunta: me fala de você. Olha, eu sou tão bom que depois de mim vem de novo. A gente não fala isso, né? Isso é uma expressão do egoísmo. Você não fala isso, mas você tenta ser humilde, querendo dizer que você é bom, é uma coisa constrangedora. Fica esquisito o negócio, é tenso. Mas Jesus está dizendo assim: olha, ele vai falar da verdade.
Ele, o Espírito, o Paracleto Divino, vai falar da verdade. João 14, versículo 14. João capítulo 14, versículo 6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito vai falar de quem? De mim mesmo. Jesus está falando, com outras palavras, ele vai dizer isso, ele vai falar, meu respeito, mas vocês ficam tranquilos que vocês vão entender tudo que ele não falará de si mesmo, ele vai falar de quem? Do amor do Pai. Do amor do Pai que ninguém pode ver. Do amor do Pai que Moisés viu ele pelas costas. Ele vai falar da graça de Jesus, o Deus encarnado, esse Jesus maravilhoso que curou pessoas, que sarou pessoas, que salvou pessoas que nem sequer agradeceram. Você já viu isso na Bíblia ou não? É interessante mais quando Jesus está passando com os discípulos e vem 10 leprosos, e de longe eles gritam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não sei se você prestou atenção nesse texto. Jesus não ora por eles. Jesus não estendeu a mão e fez cara de tem fazendo força para curar. Não. Eu imagino que Jesus está andando, escuta eles gritando, diz assim: vão lá se mostrar para os sacerdotes. E continua caminhando, sutilmente. E de repente, dos 10, volta um samaritano. Cadê os outros 9? Pergunta Jesus. Sei não, Jesus, mas eu estou aqui para te agradecer. Então, é interessante, Jesus não cobrou, não foi atrás, né? Aqueles 9 que não vieram vão ser fome. Não, Jesus nem tocou no assunto. Tinha 10, cadê os outros 9? Não sei, mas eu estou aqui, glória a Deus, então vamos caminhar. Esse Paracleto Divino vai falar a respeito de mim, ele vai anunciar o que está por vir. O que é que está por vir que o Espírito Santo tem anunciado desde quando Jesus foi ressurreto? A eternidade com Deus no Pai. Com Deus o Pai, a eternidade nos céus com Deus o Pai. É isso que o Espírito Santo continua anunciando. É isso, ele continua anunciando. É algo assim, as redes sociais têm umas coisas muito espantosas, e hoje eu vi um flyerzinho interessante, já vi algumas vezes, hoje eu me lembrei claramente dele, a arca de Noé, dizendo assim: Noé anunciou a arca, mas o povo não deu ouvido, e o dilúvio veio. Nós estamos anunciando que Jesus está voltando, é nossa obrigação, é seu direito não acreditar. Continuamos anunciando. Por que nós anunciamos? Porque de um dado momento nós somos inspirados pelo Espírito Santo. Fala do meu amor. Você já sentiu vontade de falar do amor de Deus para alguém? Você já sentiu isso no seu coração? É o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, esse Espírito que está dentro de nós, o egoísmo que toma conta da nossa consciência, do nosso jeito de ser, de fazer, de falar, de viver, eu quero viver a minha vida. Você para mim é problema seu. Já viu essa expressão ou não? Você para mim é problema seu, eu não estou interessado. Mas quando você, de uma forma ou de outra, você começa a sentir uma compaixão, uma vontade de falar do amor de Deus, por que nós somos impulsionados a fazer isso? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está nos anunciando o que está por vir, a eternidade com Deus no céu. Se ele, se ela, se fulano, se Beltrano não tiver Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, morre e vai para o inferno eternamente. As pessoas não estão levando isso em consideração. Infelizmente não, que nós somos criados para sermos eternos. Você foi criado para ser eterno. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, a parte material, que somos semelhantes a Deus, que está morta por causa do pecado. Alma, intelecto, sabedoria, conhecimento, a sua história, você está na sua cabeça. E corpo, essa casca que com o tempo vai ficando pesada, vai saindo umas rugas, muda de cor o cabelo, é tenso pra caramba, e a gente vai levando a vida até que Deus permite. Quando você se rende aos pés de Jesus, o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. E aí, quando nós morremos, alma e Espírito tornam-se um. O corpo vai para o pó. Nós vamos ter um corpo glorificado, aleluia. Mas o corpo vai para o pó. Mas quando você morrer em Cristo Jesus, você vai ter uma consciência clara para onde você vai. Você vai para o céu. Mas se você morrer sem Cristo Jesus, você também vai ter uma consciência clara de que você não vai para o céu. Consegue entender que é
a mesma coisa, são só caminhos diametralmente opostos. Ou você vai para a glória eternamente com Deus no céu, ou você não vai para a glória eternamente com Deus no céu, vai para um lugar bem mais quente e não tem nem ventilador. Lá é tenso, bem complicado. Ele, o Paracleto divino, dizendo Jesus, me glorificará. É ter uma percepção da presença de Jesus no momento que o Espírito Santo toca o seu coração. Você já teve isso ou não? Sabe aquele momento do culto assim, que você está adorando a Deus e tal, aquela coisa toda, e de repente você sente, não dá para explicar, não dá para explicar, mas é algo assim que preenche o seu coração de paz, de serenidade. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E aí o irmão, aleluia, se dá até um arrepio, glória a Deus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá o quê? Uma clara convicção da presença de Jesus. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Então, veja, que nós temos no Antigo Testamento um Deus que ninguém pode ver, e que promete, eu vou mandar o libertador. Nós temos no Novo Testamento um começo de algo extraordinário, a manifestação de Deus. Deus encarnou, Deus trouxe a luz, Deus é a luz, Deus, Ele estava no início com o Pai, mas Ele se manifesta na pessoa de Jesus. Aí esse Jesus morre, mas estava dentro do plano. Quando Ele morre, a morte não pode vencê-lo, e então o Jesus vence a morte. Ele vai caminhar aí um tempo com os discípulos, ainda dando direcionamento, inspirando o coração e falando umas coisas aqui e ali, sarando almas, como a alma de Pedro, por exemplo, e aí mais uma série de coisas, e de repente Jesus diz assim, olha, convém a vocês que eu vá. Eu queria ficar, gostaria muito de ficar, mas convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto divino não vem. Então quando eu for, Ele virá, e Ele vai mostrar para você tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, tudo aquilo que eu tenho ensinado, fica tranquilo. E aí em Atos capítulo 1 você vai ver que Jesus é assunto aos céus, eles ficam assim, embasbacados, sabe, de boca aberta, olhando assim, e aí o anjo aparece assim, varões, o que vocês estão fazendo? Do mesmo modo que vocês o viram subir, ele vai descer. Oh glória! E lá em Atos 2, quando eles estão orando e buscando, o Espírito Santo desceu, sobre toda a carne, desceu. Muito bem, podemos ver a glória de Deus no Espírito Santo, porque um dia Jesus nasceu. Podemos contemplar o amor de Deus na pessoa de Jesus, porque um dia Deus esvaziou-se da sua glória e tornou-se um de nós e nos ensinou o seu amor. Podemos ver nosso Deus e chamá-lo de Pai, porque um dia Ele nos amou tão intensamente que decidiu manifestar-se a nós. Aí eu respondo para você mais uma vez a pergunta, nós devemos celebrar o Natal? Sim, claro. Nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, mesmo que não tenha sido 25 de dezembro, não se preocupe com esse detalhe, mero detalhe. Nós celebramos não o nascimento de um menino, mas o nascimento da esperança. Nós celebramos a manifestação do amor de Deus, não é apenas uma festa de muita comida. Jesus morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou. E em Jesus nós temos esses três momentos: o passado, Deus Pai olhando para nós com amor; o nascimento, Jesus doando-se em amor por nós; e o futuro, o Espírito Santo nos conduzindo para a glória eterna. Amém. Bênção de Deus. Vale a pena celebrar o Natal? Vale. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale você lembrar que o Natal representa o movimento de Deus na sua direção. O movimento de Deus na direção de todos os povos. O cumprimento da promessa do Pai, que um dia Ele disse, ninguém pode me ver e permanecer vivo.
Nós vamos ter que mudar esse trem. Se Deus fosse mineiro, o dialeto seria esse mesmo, né? Nós vamos ter que mudar esse negócio. E sendo assim, eu vou cumprir a promessa. E ele cumpriu. E ele cumpriu. Não foi só o menino que nasceu, foi a esperança. Não foi só o menino e uma esperança que nasceu, mas foi um estilo de vida que Deus pode olhar para nós e nos contemplar, sem que nós sejamos fulminados por causa do pecado. Você entende como Deus é bom ou não? Consegue ter essa percepção? Que Deus é o único que conhece todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e ainda assim me ama de maneira intensa, e quer que eu esteja com Ele por toda a eternidade. Aleluia! Amém, povo? Amém. O que nós precisamos fazer? Viver de acordo com a palavra de Deus. Simplesmente isso. Não tem segredo no Evangelho. Então um dia você vai poder dizer para Jesus lá nos céus: que bom estar na tua presença. Que bom poder chegar aqui. O Senhor não faz ideia como eu estava ansioso para chegar no céu. Ou você ainda quer permanecer aqui na terra? Quantos anos? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Tenha saudade do céu. Tenha o desejo de ir para o céu. Não precisa adiantar. Deixa que Deus te leve no momento certo. Deixa, o momento certo vai chegar. Mas quando chegar, eu quero ir com alegria. Mas antes de chegar, eu quero anunciar esse amor. Eu quero declarar que Jesus é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele em quem eu amo. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade manifesta, pela forma como o Senhor tem falado ao nosso coração ao longo desses anos, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo ainda que o Senhor fará, não só em nós, mas através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, com o coração grato, pedindo: perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a viver a Tua santidade, a viver conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, meu Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós, e o Senhor teve este amor, teve essa disposição em encarnar na pessoa de Jesus, nascer, viver, morrer e ressuscitar, e vencer a morte, e nos trazer de fato essa paz que inunda o nosso coração. Obrigado, papai, por este privilégio que temos. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado no nosso coração. Lembramos, ó Pai, que ano pesado que nós estamos acabando. Foi difícil. Tantos embates, tantos emblemas, tantas crises, meu Pai. Milhares, milhões de pessoas perderam a vida por causa da pandemia. Nós lembramos, ó Deus, os entes queridos que ficaram, que sofreram perdas. Pedimos o conforto e o consolo do Espírito Santo. Pedimos também a direção do Espírito Santo, para que a Tua glória se manifeste, para que o Teu perdão se manifeste, para que a Tua salvação, meu Pai, ela seja plena na vida de tantos quantos o Senhor ainda desejar. Eis aqui a Tua igreja do Nazareno Copperlotes, ó Pai. Nós estamos prontos para fazermos a Tua vontade. Nós estamos prontos para entender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, o que o Senhor quer de cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Reacende, ó Deus, a esperança no nosso coração. Reacende, ó Pai, a alegria da adoração no nosso coração. Permita renascer em nós, ó Pai, essa bondade do Senhor. E conduza-nos para a glória do Teu nome, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Pastor Sebastião.
Vamos orar pela taça de oração. Gostaria que você estendesse suas mãos aqui por um instante e creia naquele pedido que você escreveu, que Deus vai abençoar. Ó Deus querido, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, colocando diante do Senhor as dores, as aflições, as enfermidades, tanto, Senhor, do corpo como da alma, do espírito. Te pedimos, Senhor, derrama do seu poder, derrama do bálsamo que cura. Faz, Senhor, um milagre na vida do teu povo. Nós clamamos ao Senhor pelas famílias, por aqueles que realmente estão passando por aquelas aflições, Senhor. Aqueles pedidos que nós temos particular com o Senhor, aquelas pessoas que nós colocamos na tua presença, Senhor, de manhã, à noite. Faz, Senhor, um milagre. Derrama, Senhor, a cura. Abençoa, Senhor, o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênçãos de Deus. Povo, nós vamos ter, terça-feira tem reunião de oração, quarta-feira agora, dia 22, nós temos o culto, nosso culto Vivendo com Deus. E aí a próxima reunião nossa vai ser no dia 31, tá bom? Hã? Não, nós vamos... Não vamos ter o culto da quarta. Tem, quarta dia 22, não é? Não, é porque a gente... Na outra quarta, dia 29, não vamos ter culto. O Tico e Teca deu uma bifada agora. Então, nessa quarta tem culto, na próxima quarta não tem. Nós vamos ter culto só no sábado, que na sexta, que é dia 31. Correto? Alguém me ajuda aí, é isso? Hã? Não, nós vamos ter quarta-feira agora, vai ser o penúltimo culto do ano. O último culto vai ser o culto da virada. Vai ser dia 31 às 10 horas da noite. E aí nós vamos fazer com celebração de ceia, depois a gente dá os detalhes, tá bom? Eu vou mandar para você, só para você ficar esperto. Queridos irmãos, estamos encerrando. Como sempre, nós agradecemos aqui os nossos irmãos do louvor e agradecemos a presença de cada um de vocês. Que vocês vão ter uma semana abençoada na sua vida, no seu trabalho, tudo que você fizer. Se caso passar por alguma aflição, lembra nessa palavra, que a sua semana vai ser tremendamente abençoada por Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo que nós aprendemos, pelo que nós vivemos e pelo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor tem derramado do teu Espírito sobre nós, porque nós não somos nada sem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dê uma semana abençoada para cada um de nós e que nós possamos, Senhor, estar sempre na tua presença, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o teu povo, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz: amém, glória a Deus. Participar
Aleluia. Deus abençoe, irmão. Até logo mais. Excelente semana para vocês.